pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Testa e faço a edição desta quarta-feira do GP às 10. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho da temporada 2019. A MotoGP no ano que vem vai ver muitas mudanças ali entre equipes, né? Alguns pilotos mudaram de equipes, outros estão chegando da Moto2. Então eu separei aqui um top 5 das mudanças mais, digamos, chamativas, né, que vão acontecer no próximo ano. A primeira delas, claro, é a chegada do Jorge Lorenzo na Honda. Depois aí de anos de Yamaha, 2 anos um pouco frustrantes na Ducati, o espanhol vai para a Honda para formar par com o Marc Marquez naquela que deve ser, provavelmente será, a dupla mais forte do grid, né? Marquez, durante a caminhada dele inteira na MotoGP, ele teve como companheiro Dani Pedrosa, que é um cara que desde a chegada dos pneus Michelin não conseguiu manter, né, o mesmo ritmo que ele tinha de antes. O Lorenzo chega aí depois de 2 anos ruins, mas ficou provado que ele precisava se encaixar na Ducati. Na hora que ele encaixou, os resultados começaram a aparecer, aí ele teve a lesão que atrapalhou, mas de qualquer forma acho que ele recuperou a força dele já na segunda metade do ano, né, ali a partir do GP da Itália mais ou menos, que foi antes da pausa para as férias. Vai ser uma experiência diferente pro Marquez, porque de 2013 pra cá não dá pra dizer que o Pedrosa ofereceu muita resistência pra ele, né, ele quase não ofereceu nenhuma. Acho que agora a gente vai ver aí 2 galos no mesmo galinheiro. Muita gente espera que dê briga, a gente tem até algumas apostas de quando vai ser o primeiro desentendimento entre os dois, mas de qualquer forma são 2 pilotos de estilos diferentes, são 2 pilotagem, até mesmo de comportamento e tal, são 2 pilotos bem diferentes um do outro, mas não deve ser, isso deve contribuir para a Honda, né, porque quanto mais diferenças entre eles, mais fácil vai ser para desenvolver uma moto que funcione bem para todo mundo. Outra mudança legal é que o Franco Morbidelli, depois de fazer a estreia dele, né, os 2 primeiros anos dele na MotoGP com uma moto Honda, agora vai guiar uma Yamaha. Como a gente sabe, ele vai começar a temporada 2019 com uma moto igual a do Valentino Rossi e a do Maverick Viñales, e aí a partir conforme a moto for se desenvolvendo ao longo do ano, a dele vai ficar um passinho atrás, mas a promessa da Yamaha é que ele receba as atualizações o mais rápido que eles conseguirem. Bom, o que a gente viu nos primeiros testes é que o Morbidelli encaixou muito bem com a Yamaha. Ele teve sempre entre os ponteiros, ele fechou os 2 testes na 6ª posição, sempre perto dos líderes e tudo mais. Ele comentou que a Yamaha é uma moto mais suave do que ele está acostumado, né, do que ele acostumou com a Honda, mas de qualquer forma foi uma ótima estreia. Ele impressionou a concorrência ali com o desempenho dele na moto da City, que é a equipe que é formada, né, ali pela galera que comanda o circuito internacional de Sepang, daí a sigla. O companheiro de equipe é o Fábio Quartararo, que não foi tão assim chamativo, mas claro, o Fábio Quartararo ainda tem a adaptação, né, ele tá subindo da Moto2, então ninguém esperava que ele de imediato fosse se encaixar com a MotoGP. A Yamaha tem ainda algumas dificuldades, né, que são os problemas remanescentes aí dos últimos anos. Aí depende de quem você preferir ouvir, né? O Maverick Viñales se mostrou super animado, dizendo que ele tem uma moto competitiva, uma moto para brigar pelo título. O Valentino foi mais cauteloso, manteve mais o pé no chão, segue cobrando melhoras. A gente já viu isso no ano passado, a gente, né, já percebeu bem quem tinha razão ali. Então, acho que por enquanto é melhor a gente preferir pela cautela, né? Não dá pra dizer que a Yamaha vai aparecer em 2019 com uma moto fabulosa. Bom, tem também a estreia do Francesco Bagnaia com a Pramac, guiando uma Ducati. Também encaixou bem, também mostrou bom ritmo, também gostou da moto. Ele deu uma declaração de que o Dovizioso também se preocupou em ajudá-lo nessa adaptação, né? No primeiro teste o Dovizioso encontrou com ele na pista, falou pra ele seguir, pra meio que mostrar as manhinhas da moto, né? Dar uma orientação, dar uma ajudada. Bacana da parte do Dovizioso fazer isso, mas o próprio Pecco comentou que o Dovizioso está procurando alguém que o ajude a desenvolver a moto, né? Acho que a relação ali entre Lorenzo e Dovizioso não funcionou muito bem. O próprio Lorenzo disse numa entrevista essa semana que ele sentia que a Ducati não confiava nele, que ele dava as orientações, não acreditavam nele. Então isso deve ter tido algum tipo de peso, né, no desenvolvimento da moto. Fica mais na mão do Dovizioso. Então é bom que ele tenha alguém agora para ajudar. Falando em Ducati, no próximo ano vem aí o Danilo Petrucci, que é quem vai substituir o Jorge Lorenzo na Ducati. Se a gente olhar em termos de currículo, a Ducati fica um pouco, né, entre aspas, menor do que ela foi nos últimos 2 anos, mas de qualquer forma, o Petrucci é um cara que está acostumado com a moto, né, ele está guiando já a Ducati já há algum tempo, e é um cara que está tendo a chance da vida dele. O Petrucci vem de um caminho completamente diferente dos outros pilotos, ele é um cara que chegou tarde no Mundial,
Ele, como ele mesmo diz, ele guiou a pior moto do grid, e aí esse ano ele tava com a melhor. Esse ano ele já tinha um contrato com a Ducati, já tinha uma moto na especificação da GP18. Então ele, né, tá tendo a chance da carreira, certamente vai se empenhar pra caramba pra conseguir um bom resultado. Ele só tem um contrato de 1 ano, então é a chance da vida dele também, porque vai depender muito do que ele fizer pra ele continuar no próximo ano, né? E aí, como tem o Pecco chegando, se for bem, é uma ameaça a mais. O Pecco diz que por enquanto não foca nessa vaga, porque ele ainda tem muita coisa para aprender, mas tudo vai depender do desempenho. E a gente não pode esquecer que tem o Jack Miller também, né, na Pramac, também numa moto competitiva e tudo mais, também era um candidato para essa vaga que ficou com o Petrucci. Então, de qualquer forma, tem aí muita gente para ameaçar essa posição dele no time de fábrica. Ele também foi bem nos testes da pré-temporada, nada muito... não compromete muito, não era muito diferente do que a gente esperava, né? Ele já tá acostumado ali com a moto, já conhece, já tá acostumado com o ambiente e tudo mais, então não deve ser muito problemático. Quem, por outro lado, tá se perguntando o que foi que eu fiz é Johann Zarco. O Zarco, nos anos aí com a Tech 3, tinha uma moto, por mais que a Yamaha tivesse suas deficiências, é uma moto que deu ao Zarco a possibilidade de mostrar suas qualidades como piloto. E aí quando ele sentou na KTM, ele viu que, deu ruim, né? Porque, apesar de tudo bem, teve um pódio em Valência, é uma moto que está em desenvolvimento, mas ela ainda está muito atrás daquilo com que ele se acostumou. E aí sentou lá e parece que, né, não rolou, deu uma arrependida. Muita gente, né, o Zarco se separou do agente dele aí no meio do ano, depois da situação da contratação do Lorenzo com a Honda, porque acho que ele ficou meio naquela, por que ele fechou com a KTM se ia ter essa vaga na Honda? Então, não tá no melhor dos ambientes. A KTM, a gente conhece o histórico da KTM em outras categorias, né, são anos, uma sequência impressionante de vitórias no Dakar, é muito bem sucedida no motocross, é uma empresa em si, né, que tem uma qualidade reconhecida, mas ainda é um projeto muito novo na MotoGP. Veio o primeiro pódio, não significa que virão outros tão de imediato, logo no começo de 2019. Então o Zarco acabou dando um passo atrás aí. Vai depender muito do desenvolvimento da KTM, não espero que seja nada milagroso. Eles não ficaram muito satisfeitos com os desempenhos nos 2 primeiros testes, então eles anteciparam a estreia do Pedrosa com a RC16. Eles conseguiram uma liberação com a Honda, então ele vai testar ainda antes do Natal. Inicialmente ele só iria testar no próximo ano. A KTM não teve tempo para preparar uma equipe para colocar o Pedrosa na pista, né, nos testes, nem de Jerez, nem de Valência. Também não tinham um acordo com a Honda, mas agora isso já aconteceu, ele já está liberado. Então vamos ver se com o Pedrosa ajuda mais a acelerar esse desenvolvimento, né? O Pedrosa conhece a cúpula ali da KTM, porque o Mike Leitner, que trabalhou com ele, hoje é da KTM. Então, quem sabe ali, né, com a experiência dele de tantos anos de MotoGP, tantos anos de Honda, ele ajude a encaminhar melhor essa moto. Mas de qualquer forma, o Zarco tá ligeiramente numa roubada. Por hoje é isso, eu quero saber o que vocês pensam, então deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima edição. Valeu!